Boa noite, eu sou Antônio Caetano, você está no Café nas Nuvens e este será um vídeo sobre um espetáculo que eu assisti ontem que me deixou muito, muito feliz, muito tocado, mas muito feliz, né? Chamado Sacro. É um espetáculo de dança dirigido pelo Márcio Cunha, da companhia Márcio Cunha, e dançado por dois bailarinos e uma bailarina, que é a pessoa, quer dizer, que é minha amiga querida Giselda Fernandes, e que foi quem me convidou para assistir o trabalho dela, né, especificamente. Está passando ali está numa temporada, uma curta temporada, acho que acaba essa semana agora, semana que vem, né? De quinta a domingo no Teatro Cacilda Becker. O horário, se não me engano, é 9 horas. Espetáculo relativamente curto, 40 minutos, depois há um debate, uma conversa, assim, né? Foi tudo muito proveitoso, para mim foi muito surpreendente, né? Foi muito surpreendente porque eu tive uma daquelas minhas epifanias, sabe, que tanto me encantam, né? Porque eu fui para assistir o trabalho de uma amiga, não fui para ter uma epifania, né? E realmente tudo começou a me encantar desde o início. Me encantou já de cara o cenário, né? Que era constituído de umas cadeiras feitas de troncos de árvore, pedaços de árvore, então, umas cadeiras muito primárias, né? Os galhos, né? Os galhos com aqueles seus formatos aleatórios, né? Pedaços de galhos de árvore que têm formas aleatórias. Né? Claro, havia ripas de madeira também, né? Tocos, né? Assim, cortados, mas havia galhos, né? Sobretudo nos encostos das cadeiras. Então, isso já me remetia a essa coisa da liberdade, né? Que segue, portanto, caminhos aleatórios. A liberdade, uma das características da liberdade, né? Dessa liberdade intrínseca que eu atribuo à vida, é a imprevisibilidade, né? É claro que você pode estabelecer cálculos no sentido estatístico, né? É provável que aconteça isso, dada a minha experiência passada. Mas ela é, em última instância, ou seja, ao nível metafísico, fundamental, a vida é absolutamente livre e, portanto, imprevisível, aleatória, né? Não vamos me discorrer muito por aí, já falamos disso em outras ocasiões, mas porque o foco agora é o sacro, né? Então você tinha essas cadeiras, eram 3 cadeiras, né? E depois, ocupando o que seria mais ou menos, eu diria, que um quarto do palco, né? Aquele palco de arena do Cacilda Becker, era um tapete de folhas secas de eucalipto e que já impregnavam o ar assim com um ligeiro perfume, sabe? Muito, muito sutil, muito insinuante, mas muito gostoso, né? Eucalipto é uma coisa muito gostosa, né? É um cheiro muito delicioso. Aí reparamos, sentou uma senhora do meu lado, a gente comentamos isso logo de cara, né? E aí já houve essa mobilização dos sentidos, do olhar, o olhar já foi meio capturado, né? Por digamos, por esse cenário que remetia à liberdade, né? Aquelas folhas organizadas no chão, imagina, folhas jogadas ao chão, quer dizer assim, nada mais, é como um rio, na verdade, é como o correr de um rio, aquilo ali está como se fosse um rio congelado, uma foto de um rio poderia ser, né? Mas aquela organização ali é uma organização que jamais se repetirá, né? Quer dizer, se a gente mexer ali, nunca mais volta para o lugar, porque não tem exatamente um lugar, não é? Tem um estado que se preserva em sua mobilidade,
né, em sua aleatoriedade. Né? Então isso já capturava o olhar. E depois o cheiro era também capturado, o olfato. Né? E como depois lembrou durante o debate uma moça, também bailarina, que está fazendo um mestrado, um doutorado agora, né? Também a folha seca, o tronco da árvore, quer dizer, porque os tocos não estavam descascados, os galhos, aquilo tudo remetia também a um toque da infância, né? a texturas que nos acompanham desde a infância. Então, antes, e havia a luz, né? E muito logo, um pouquinho antes, mas logo nós também seríamos mobilizados pela audição, porque havia uma trilha, não é? Uma trilha que misturava sons da natureza com mantras e músicas instrumentais, né? Quer dizer assim, melodias instrumentais. Então havia toda essa mobilização dos sentidos, né? Aí chegaram os bailarinos, né? Que na verdade, quer dizer, a coisa do balé moderno já não é um balé propriamente, né? O que há é movimentos, eu diria que movimentos sugestivos, né? Assim, e que, de certo modo, substituem a palavra. Não há palavra, mas o movimento substitui a palavra. Não é uma mímica. Os caras não estão fazendo mímica, não estão fazendo libras, por exemplo, que é uma linguagem de gesto. Aliás, havia depois, durante o debate, uma moça que traduzia o debate para libras. Mas o que há é o movimento, o movimento e não o gesto, substituindo um pouco o discurso, a palavra. E isso já é encantador, né? Isso já é encantador. E o diretor, o Márcio Cunha, que também é coreógrafo, né? Vamos dizer, seria a palavra mais adequada, ele também é bailarino. Ele, de fato, quer dizer, eu digo diretor porque ele tem um timing muito legal. Então é uma peça que... chama de peça, né? Mas enfim, é um trabalho, uma obra onde os movimentos são muito lentos, ainda que às vezes se acelerem um pouco, né? Porque ao longo, digamos, a primeira parte são os bailarinos, digamos, se relacionando com suas respectivas cadeiras e um pouco entre si, né? E depois eles irão para aquele espaço das folhas, né? E aí, essa movimentação, ela é lenta, mas em nenhum momento nós somos tomados de tédio. É uma lentidão que consegue nos capturar, sabe? Consegue capturar a nossa atenção. Nós vamos seguindo aquele movimento, porque parece que ele está nos conduzindo a algum lugar, né? E aí eu tive um dos meus grandes insights, assim, daquelas epifanias que eu chamo, né? Que eu digo, cara, não tem nada para entender. O objetivo aqui não é entender. O objetivo aqui é produzir sentido. Cara, quando isso me bateu, foi quase como uma carta de euforia, né? Assim, porque eu sou um cara da palavra, né? Quer dizer assim, então eu sou muito levado a crer, sobretudo porque eu leio também muito, né? Ou sou muito... enfim, eu busco sempre um sentido. Quer dizer... mas foi a primeira vez que eu saquei que buscar um sentido, produzir um sentido, não é a mesma coisa que propriamente entender. Porque parece que o entender traz implícito uma objetividade muito singular. Ele quer dizer alguma coisa e está dizendo alguma coisa muito específica, num código meio secreto que eu irei desvendar. Não é isso. Ele está até dizendo alguma coisa,
mas ele está jogando elementos para que se produza um sentido. Quer dizer, ele talvez esteja até produzindo o seu, mas há uma abertura, justamente porque ali não estamos, digamos, até certo ponto, né, assim, limitados, porque aí também depende de como é que se usa a palavra, não é? Quer dizer, evidentemente, quando estamos lendo um artigo de filosofia, há um sentido muito mais delineado do que quando você está lendo uma poesia, né? Então, ou mesmo uma peça de teatro, um romance, né? Então, é preciso que a gente faça essa coisa. Então, essa ideia de que eu estava ali me deixando invadir por uma série de elementos e com isso eu iria produzir um sentido, para mim foi muito libertador. E depois, mais adiante, eu saquei uma outra coisa, não nesse momento vendo a peça, mas depois, que sentir, que era o que nós estávamos fazendo, já é produzir sentido. E isso, então, para mim foi uma explosão. Quer dizer, na verdade, é uma síntese de tudo que eu quis dizer, inclusive no meu texto, a minha obra, uma magnum opera, né? Que é Meditando com Descartes. É isso que eu quero dizer, que sentir já é produzir sentido. Não existe essa separação entre corpo e intelecto. Descartes está dizendo isso, inclusive a despeito das péssimas interpretações que têm acompanhado sua obra, por uma série de razões que não convém aqui explicar, né? E aí também é outro negócio, nessa coisa, nesse caminho de se produzir sentido, evidentemente cada um coloca a sua experiência, né? Aí eu trouxe essa minha experiência da metafísica e comecei, ao mesmo tempo, aí entrei naquele modo devaneio, que é o modo multitarefa da mente, ao mesmo tempo que eu viajava na minha maionese, eu ia fazendo um outro molho ali também com aquilo tudo. Aí eu comecei a ver, eu falei, cara, essas três figuras aqui são uma só, é como se fosse uma trindade humana, né? É como se fosse uma trindade humana. E cada um desses representam aquelas dimensões que Kant, na sua tentativa estúpida, burra, de abolir a metafísica, dizia que seriam inacessíveis à mente, né? Quer dizer assim, que são o eu, quer dizer, o espírito, a alma, né? Não podemos falar de alma, Deus e mundo. E cada um dali representava exatamente a alma, Deus e mundo. E aí eu soltei, essa coisa me veio à mente, eu comecei a olhar para eles e eu via isso. Eu via, esse é a alma, esse não é a alma, é aquela parte da pessoa que acessa a si mesmo, essa, né, da autoconsciência, do eu. O outro bailarino era, que no caso era minha amiga, a Giselda, aquela parte de mim que dialoga com Deus, com esse lado, com o eterno, e o outro bailarino, que acho que era o Frederico Paredes, era aquela parte de mim que dialoga com o mundo, né? E aí eu fui mostrando, quer dizer, vendo, não, olha só como é engraçado, né? O mundo e o trabalho, quer dizer, Deus, né? Deus e uma religiosidade mais ou menos construída, comum, né? Como, quer dizer, é o que eu vivo até dizer para os meus amigos católicos, eu digo, cara, a única coisa que pode corrigir a frieza do mercado, né? As distorções, as distopias, as inversões do mercado, é a missa. É a comunhão, entende? Então, mundo e Deus, quer dizer assim, e tem esse diálogo, né? E o outro, que agora me foge o nome dele, Fernando, e o outro, o sobrenome agora não me ocorre, mas também é uma figura intensa. Todos eles são pessoas
mais velhas, não tão mais velhas quanto eu, né? Não da minha idade, mas um pouco mais novos, mas todos muito bons dançarinos. É uma coisa, como é lindo você ver o corpo falando, literalmente. Assim, isso é de uma beleza, assim, é de uma beleza que... E essa coisa do ao vivo, de estar... Como eu tenho saudade disso, eu tenho um gosto por teatro, da qual eu vou falar com você, conversar com vocês, que me remete lá ao tempo. Vocês sabem, eu acho que talvez já tenha contado em algum momento, que a minha carreira de ator começou aos 7 anos no Teatro Municipal. Por isso é que eu não fiz mais nada, não é? Porque, tendo estreado no Teatro Municipal, como poderia continuar a minha carreira, não é? Não podia. Mas, enfim, essa coisa do bastidor também, desde essa época, isso me encantou muito. Eu era uma criança de 7 anos. E você descobriu os bastidores. Ver o teatro desde o bastidor e não da plateia é uma experiência que toda criança deveria ter, né? Inclusive, tinha entre nós uma criança, né? Um pré-adolescente chamado Caetano, por acaso, né? E que foi a primeira pessoa a falar na hora do debate, né? E que fez o melhor comentário, o maior comentário. Ele, quando a mulher falou, mas o que você entendeu? Falou, não sei. Eu achei tudo muito bonito. Eu falei, cara, você acertou, você foi na mosca. Você sentiu e construiu sentido. Sabe? É tão engraçado, né? Como é que esse olhar ainda muito direto, né? Sem a intermediação da experiência, pode ser muito legal, né? A gente precisa estabelecer esse... Para mim é muito importante. Para mim é mais importante dialogar com um adolescente, uma criança, um animal, do que às vezes até com um par, por mais inteligente que ele seja, né? Porque nós dois estamos carregados de experiências, não é? Experiência é sempre um preconceito, né? Então, dialogar com um menino que tem essa visão pura... Eu não gosto da palavra pura, eu odeio a palavra pura, sabe? Eu odeio essa palavra até por conta da crítica da razão pura de Kant. Mas ele tem ainda essa visão virgem. Seria, ou quase isso, né? Virginal, no sentido que a gente fala da mata virgem, etc. Muito legal. E, foi muito interessante porque... e aí eu comentei isso logo imediatamente, aí ele também... Criamos ali uma comunidade dos espectadores aleatórios, né, que chegaram ali para assistir aquela peça sem nunca terem se conhecido, e nós, de certa maneira, reproduzimos aquilo ali, nós nos integramos à plateia, a plateia se integrou ao cenário, porque nós também éramos uma representação dessa aleatoriedade própria da vida, né? Não marcamos nada, estávamos ali e, de repente, conversávamos com entusiasmo, quer dizer, que sempre supõe alguma intimidade, né? De quem se conhecia há séculos, e, de certa maneira, isso é verdade. Nós nos conhecíamos há séculos, né? Eu não sei nem como é que eles estão conseguindo viver sem mim nesse momento. E eu vou aqui vivendo sem eles, né? Mas, enfim, foi uma experiência para mim deliciosa. Assim, foi deliciosa. Eu recomendo a todos os meus amigos cariocas que, se puderem, entre quinta e domingo, se dirijam ao Teatro Cacilda Becker para assistir esse espetáculo, sabe? Vamos começar, inclusive, a brigar pela revitalização daquele espaço ali, daquele quarteirão ali, né? O Cacilda Becker é um lugar que participou da nossa história. Cacilda Becker é uma pessoa muito importante, uma atriz muito importante, e aquele espaço foi muito importante, e aquele circuito. Quer dizer, entre o Cacilda Becker e o Cinema Paissandu, meu Deus do céu, quantos papos já não rolaram, entende? E aquela galeria precisa ser revitalizada. Fiquei conversando ali, aí me disseram, não, é porque eu... Falei, aqui tinha que ter uma livraria, tinha que ter um café. Não, mas o condomínio não deixa, o prédio não quer. Eu digo, olha, a prefeitura tem a melhor de todas as ferramentas para convencer pessoas muito teimosas.
chama-se IPTU, sabe? Olha, o negócio é o seguinte, o objetivo ali é revitalizar aquilo culturalmente. Quer dizer, o que vocês não gostariam que... não queremos que tenha um bar na porta, ótimo, não vai ter bar na esquina, mesmo dentro não será uma coisa, vai ter uma cafeteria, vai ter uma livraria, vai ter uma vida intelectual aqui. Mas assim mesmo nós não queremos. Então o seu IPTU vai dobrar. Não, então... Agora, se vocês toparem, o seu IPTU durante 10 anos vai ser 0. Né? Se você abrir uma livraria aqui, o IPTU é 0. Quer dizer, a ferramenta do IPTU, isenção ou aumento, é espetacular. É uma maneira de você, digamos, conduzir a atividade pública de uma maneira simples e eficiente. Sabe? E aquele espaço ali, aquele lugar ali, precisa ser revitalizado. O Catete era a vida boêmia e rebelde, né? Quer dizer, porque o Palácio do Catete ficava ali o presidente, né? Na Praia do Flamengo morava a elite, e aqui o Catete era onde você tinha, aqui na frente da minha rua, na Arthur Bernardes, você tinha a faculdade de Direito, ou uma delas, né? Então você tinha isso aqui, era no Catete, era cheio de pensões, onde se abrigavam os estudantes, os intelectuais, a galera, ia todo mundo para o Lamas, né? Depois, em tempos mais recentes, há 50 anos atrás, ou até mais, você teve durante o Cinema Novo, um dos pontos do Cinema Novo era o Cinema Paissandu, que não faz só uma ou duas décadas que acabou, entre aspas, está lá o espaço. Entende? Que é um cinema histórico, sabe? E que tinha que ser revitalizado, sim. Então, todo esse e o Catete está voltando a ser, mas está voltando a ser também, é preciso que está se gentrificando, na verdade. O Catete está virando um Leblon, um novo Leblon, um Leblon, por enquanto, ainda de uma classe média, mas que tende a virar uma coisa... Mas é preciso também trazer de volta aquilo que foi... se perdeu ali o que havia de rebeldia no Leblon, se perdeu o que havia de rebeldia em Ipanema, em Copacabana, e agora provavelmente o que havia da Lapa também, lá vai o Catete embora também. Mas o quanto a gente pudesse pelo menos reproduzir, né, seria muito bom, né? Então, eu acho que é uma experiência notável, eu espero não ter feito nenhum spoiler, sabe? Mas eu acho que é uma experiência notável e conhecer esse trabalho desse grupo, dessas pessoas. Eu acho que todos ali, a Gi, minha querida, depois eu vou mostrar aqui um trabalho dela solo, uns trabalhos dela solo belíssimos. Ela gosta de trabalhar com plástico, ela fez uns trabalhos com plásticos incríveis, né? Ela e o Wilton Beredo, que era o marido dela, recentemente falecido, mas que era um puta artista plástico. Então, eu acho que, inclusive, é muito importante, porque a gente está nesse nosso mundo hoje de digital, rede social, essas coisas. Nós estamos muito presos, né? Nós estamos muito televisivos, cada vez menos cinematográficos, cada vez mais televisivos, muita tagarelice e pouco corpo, na medida em que tudo se desmaterializou. Tem dancinha, tem mulher se exibindo, todas iguais umas às outras. Parece ser uma fábrica de mulher hoje em dia, né? Sabe? Barbies humanas e tal. Mas nós estamos perdendo essa dimensão do corpo. Não vamos perder, obviamente, né? Isso não existe, essas bobagens, né? Mas é aquela onda, quer dizer assim, é o espelhinho, né? É o espelhinho, né? Quando os índios, a primeira vez que viram o espelhinho, a primeira vez que viram a pólvora, ficaram, né,
E nós, a mesma coisa, nós não somos, nós todos somos todos índios, não esqueçam isso, no bom e no mau sentido, né? Nos oferecendo isso aqui, que é um espelhinho, né? A gente passa ali, tanto que eu já nem levo essa porcaria para a rua, sabe? Eu vou comprar uma medalhinha daquela de soldado da Segunda Guerra Mundial com meu nome, identidade, não sei o que, tiver um piripaque no meio da rua, que pode me acontecer, agora eu sou uma pulguinha. Onde está a pulga? Está atrás da orelha. Tá? Mas não, porque isso aqui também hoje, entre outras coisas, isso aqui é tudo. Daqui a pouco a gente vai morar e vai para dentro vai morar dentro do celular. E vai lá para dentro. Aí no outro dia, pem, acorda, sai você lá de dentro, materializa de novo. Porque, não, caramba, não foi o que vocês imaginam. Mas, enfim, é isso. Né? Resumindo, né? Assistam Sacro. Aliás, Sacro tem o duplo sentido, né? Porque é a região que sustenta o nosso... faz a mediação entre os membros inferiores e os membros superiores, né? A bacia, né? O sacro, e sacro de sagrado, né? Muito bom, vão assistir, duvido que vocês se arrependam, é uma experiência maravilhosa, assim, uma experiência muito legal. Provavelmente, talvez até me reencontre, porque eu no sábado ou no domingo acho que eu vou tentar rever. É isso, um beijo a todos e eu espero ser mais presente nos próximos dias, como não fui nos últimos dias, né? Eu quero contar para vocês a minha experiência com Coppola, que eu esqueci de citar aqui, esqueci de falar do tempo, quer dizer, eu falei do Márcio Cunha, que ele tem timing, mas esqueci de citar que o Coppola, tudo a ver, falou que o artista é um artífice do tempo, né? A matéria da arte é o tempo, e eu vi isso assistindo Sacro, eu vi isso no trabalho do Márcio, achei muito legal. E que também me remeteu a um outro filme que eu também quero falar dele, eu acho que já falei, não sei, ou então vou repetir, que é Dias Perfeitos, do Wim Wenders. Mas, enfim, acabei, tá bom? Beijos e espero que até amanhã.